Olá a todos! Sejam bem-vindos à Escola Elétrica Vox. Aqui o seu conhecimento será multiplicado com aulas teóricas e práticas. Eu sou o professor Diego Silva. Vamos mergulhar juntos no conhecimento. Então, vamos estudar? Um circuito série é uma configuração elétrica na qual os componentes elétricos estão conectados em uma única trajetória fechada, de modo que a corrente elétrica passa sucessivamente por cada componente na ordem em que estão ligados. Nesse tipo de circuito, a mesma corrente flui através de todos os componentes, e a tensão total é dividida entre esses componentes. Aqui estão algumas características importantes de circuitos série. Tensão em série. A tensão total em um circuito série é a soma das tensões individuais em cada componente. Portanto, a tensão se divide entre os componentes de acordo com suas resistências individuais. Isso significa que a tensão em cada componente é diferente, mas a soma das tensões é igual à tensão total da fonte de alimentação. Corrente em série. A corrente elétrica é a mesma em todos os componentes de um circuito série. Isso ocorre porque não há bifurcações na trajetória da corrente, ela flui em uma única direção, passando por cada componente um após o outro. Resistência total. A resistência total em um circuito série é a soma das resistências individuais de todos os componentes do circuito. Quanto mais componentes são adicionados em série, maior se torna a resistência total do circuito. A fórmula para calcular a resistência total é R total igual R1 mais R2 mais Rn, onde R1, R2, Rn são as resistências individuais dos componentes. Vantagens e aplicações. Os circuitos série são usados em situações onde você deseja que a mesma corrente flua por todos os componentes. Alguns exemplos de aplicações incluem cordões de luzes de Natal em série e cadeias de baterias em lanternas, onde todas as lâmpadas ou baterias devem funcionar com a mesma corrente. Desvantagens e limitações. A principal desvantagem de um circuito série é que, se um componente falhar ou for removido do circuito, a corrente será interrompida, afetando todos os outros componentes na mesma trajetória. Isso torna os circuitos série menos confiáveis em comparação com os circuitos em paralelo em muitos casos. Em resumo, em um circuito série, os componentes estão conectados em uma única trajetória, a corrente é a mesma em todos os componentes, a tensão se divide entre eles e a resistência total é a soma das resistências individuais. Circuitos série são adequados para aplicações onde a mesma corrente deve passar por todos os componentes, mas é importante considerar a confiabilidade e as limitações dessa configuração ao projetar sistemas elétricos. Um circuito paralelo é uma configuração elétrica na qual os componentes elétricos estão conectados em múltiplas trajetórias independentes, de modo que a corrente elétrica se divide entre os componentes.